Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais uma dopamina. E vocês sabem que nós estamos nesse nosso estudo especial de Provérbios, o livro da sabedoria. E nós estamos juntas aqui a partir das 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Estou muito feliz de ter você junto comigo aqui. Então, você que já chegou, já deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. E se você é nova por aqui, se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais. E se você tem perdido os outros episódios ou está assistindo pela primeira vez, fique tranquila porque nós temos todos os episódios salvos aqui numa playlist chamada Provérbios. Então você pode procurar, acessar a playlist e fazer uma maratona no Stepflix com todos os vídeos que eu tenho certeza que você não se arrependerá. Então vamos avançar hoje para mais um capítulo de Provérbios? Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 e esse capítulo ele traz lições para as nossas vidas sobre planejamento. Nós vamos falar sobre a importância de planejar a sua vida com as instruções de Provérbios. Se você já é uma pessoa de planejamento, você já tem o costume de planejar, você vai entender como tornar isso de forma mais efetiva e sábia de acordo com a palavra de Deus. Mas se você tem dificuldade de planejar, pelo contrário, vive sempre perdida, não sabe como organizar a sua vida, com certeza os princípios que você aprenderá hoje mudarão a sua forma de viver e transformarão de fato a sua vida, porque é esse o nosso propósito, não é mesmo? Então vamos fazer a nossa leitura e depois da leitura eu falo a frase do dia para nós, ok? Então abra sua Bíblia aí, pegue também seu caderno, sua caneta, aquele marca-texto também, se você quiser, para ir destacando os versículos que chamarem sua atenção durante a leitura. E vamos mergulhar nesse capítulo que eu tenho certeza que abençoará a sua vida. E o texto diz assim: as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas é o Senhor que julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. O rei fala com autoridade divina, ele não erra nos seus julgamentos. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. É melhor conseguir sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que a prata. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem um coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o caminho do mal.
Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas, e os seus cabelos brancos são como uma coroa de glória. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Fizemos a nossa leitura aqui e olha só, né? A gente vê que logo no início do capítulo 16 já está trazendo para a gente a proposta sobre o planejamento. E para a gente começar o nosso estudo, eu quero compartilhar com você a frase do dia que diz assim: a oportunidade passa e carrega aqueles que estão preparados. Então, quando a gente entende que a oportunidade, muitas vezes ela não vem com um aviso, ela não avisa antes, ela não manda bilhete antes de aparecer. Ela simplesmente surge nas nossas vidas. E quando nós não estamos preparados, nós podemos perder grandes oportunidades. Já aconteceu isso com você? De você olhar para a tua vida e ver que algumas oportunidades simplesmente você perdeu sem você perceber e até mesmo pelo fato de não estar preparado? É a pior coisa, né? Você perder aquela grande oportunidade que você tanto esperou porque faltou o preparo da sua parte. Por isso que Provérbios nos orienta, que devemos aprender a planejar. Mas assim, a gente precisa entender que o planejamento que Provérbios nos ensina é bem diferente do que nós vemos por aí. Normalmente, quando a gente fala de planejamento, a gente pensa muito naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que eu penso. Eu estabeleço as metas, eu estabeleço os prazos, eu estabeleço exatamente aquilo que eu quero alcançar. Mas quando a gente olha para a palavra, quando a gente entende aqui em Provérbios 16, a gente vê que existe sim algumas lições que nós podemos aplicar para que possamos de fato planejar com excelência e com isso obter o resultado. Porque acho que a pior coisa, né, e eu não sei se você já passou por isso, é você trabalhar um grande planejamento, planejar, se dedicar, fazer tudo, né, conforme aquele planejamento bem trabalhado, só que não acontecer e, na verdade, ser totalmente o oposto do que você planejou. E aí você acaba se desesperando, você acaba desanimando, você acaba se frustrando, e isso leva muitas vezes até questionar a Deus por que os seus planos não dão certo. Eu passei por algo muito parecido, né, algo muito interessante nesse aspecto, que foi bem na época em que eu estava planejando o meu casamento. Você já sabe um pouco do meu testemunho, para quem não sabe, né, eu não vou conseguir contar detalhadamente aqui, mas só para você entender, eu me casei na época da pandemia, em 2020. E eu e o Diego, a gente já tinha todo o planejamento do nosso casamento, já sabíamos onde iríamos casar, porque desde 2018 a gente já estava planejando essa data tão especial para as nossas vidas. E eu lembro que as pessoas falavam assim, mas por que vocês estão planejando tão antes? E principalmente, né, um dos principais pilares que fazia a gente justificar as pessoas era que a gente não tinha condições de pagar tudo muito próximo do casamento, então a gente preferia ter prazo para conseguir parcelar e pagar com calma, do que deixar tudo para a última hora. Então a gente se planejou, a gente se organizou financeiramente, a gente conseguiu realizar tudo do jeito que a gente sonhava e até superou as nossas expectativas. Porém, ao longo da jornada do planejamento, veio o que a gente não esperava e até o que não estava no planejamento: a pandemia. Uma situação inesperada, uma situação onde você não controla, e aquilo começou a gerar em nós uma certa ansiedade. Por quê? Tínhamos todo o planejamento, tinha tudo totalmente calculado, planejado no tempo, no prazo das coisas, mas aí a pandemia veio, gerou toda aquela confusão e aquele problema, e a gente começou a olhar para o nosso plano e ver que ele já não se encaixava mais naquela realidade que a gente estava vivendo. E foi aí que a gente entendeu que a gente pode sim planejar, a gente pode sim se organizar. Inclusive Jesus, ele fala, se você olhar lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 28 até o 34, você vai ver que Jesus, ele fala, quem é que vai construir uma torre sem antes planejar, calcular o que vai ser necessário de material, de gastos para construir? Então Jesus, ele mesmo instrui que devemos planejar. Porém, quando nós planejamos apenas com base naquilo que nós desejamos, se algo dá errado, o que acontece? A gente se decepciona, a gente fica frustrado, a gente se desespera. E foi exatamente o que aconteceu comigo e com o Diego no período aí da pandemia. A gente no começo ficou muito mal, ficou muito desesperado, porque era justamente no ano do nosso casamento. Existiam coisas que a gente precisava fazer naquele ano, como a reforma do nosso apartamento,
e que toda aquela situação impedia da gente fazer. E os meses passavam, os dias passavam e o plano estava ali, feito, montado, mas não podia ser executado. Então, neste momento, foi quando a gente percebeu que a gente precisava entender que não adiantava só ter o nosso plano. A gente precisava entrar no plano de Deus. E a gente precisava compreender que planejar é bom, mas planejar com Deus é o que traz para a gente, de fato, a realização e a surpresa mesmo de ver coisas que a gente nem esperava acontecer. Então, nesse período, a gente começou a planejar com Deus, a gente começou a colocar diante de Deus o nosso plano. Não que a gente já não tivesse feito isso lá atrás, mas lá atrás a gente estava confiando muito na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, no nosso planejamento, no nosso calendário. Mas quando entrou uma situação em que, por mais que a gente tivesse recursos, por mais que a gente tivesse ali todo um planejamento, mas existia um bloqueio que não dependia de nós, percebemos que só o nosso plano não bastava. A gente precisava do plano de Deus. E é exatamente isso que Provérbios nos instrui. Provérbios fala pra gente que nós devemos planejar. E a primeira lição é: planeje sim, você tem que planejar. Você não pode viver sem planejar. Pelo contrário, se você vive sem planejar, você está sendo imprudente. E a Bíblia diz que nós devemos saber o que estamos fazendo. Jesus mesmo deu esse exemplo. Mas não podemos planejar sem Deus. Então, todas as vezes que você for planejar, envolva Deus desde o início. Coloque Deus no início do seu projeto. Ore, fale com Deus. Peça a Deus que abençoe, que te direcione. E se necessário Ele trabalhar em novas estratégias para você, permita que Ele trabalhe. Porque no final, qual é a palavra que vale? É a palavra de Deus. Então Deus que tem que dar a última palavra sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Se a gente olha aqui no versículo 1, diz exatamente isso. Ó. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então Deus é quem diz, olha, você vai ou não. E aí a gente teve uma das coisas que a gente tinha planejado, a gente já tinha sonhado, mas não aconteceu, que foi a nossa lua de mel. Então não aconteceu. E Deus disse que não era para acontecer. Mas poxa, a gente fez tudo, a gente comprou tudo, e agora? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando você entende o plano de Deus, até mesmo quando Ele traz para você uma resposta que é contrária ao que você planejou, você sabe que é bom, que faz parte do propósito dele para sua vida. E aí vem a segunda lição. A segunda lição é: se sujeite à vontade de Deus. Não fuja, não deixe o orgulho falar mais alto quando você estiver planejando. Aprenda a ser flexível. Aprenda a ouvir o que Deus tem para você. Talvez o que você sonha, o que você planeja, né? Não é o melhor. Pode parecer o melhor para você, mas você está vendo o aqui e agora. Mas Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo além. Então, quando a gente tinha essa ideia do nosso lua de mel, por exemplo, a gente ficava pensando, mas ia ser perfeito, a gente guardou dinheiro, a gente fez isso, a gente fez aquilo, mas não rolou, não deu certo. Então, quando a gente ficou aqui, a gente fez uma viagem curta, mas não era a nossa viagem dos sonhos, não era o que a gente esperava. O que a gente fez com o dinheiro que a gente gastaria nessa viagem? A gente terminou de comprar algumas coisas aqui para nossa casa. A gente conseguiu terminar algumas obras, a gente conseguiu melhorar e transformar a reforma mais rápida, deixá-la mais rápida. Por quê? Porque o recurso que gastaríamos na lua de mel, a gente conseguiu investir na nossa casa. Então Deus sabia que era melhor para a gente naquele tempo guardar aquele dinheiro para uma outra finalidade. E Deus sabe o que é melhor para nós. E no final, o que vale é a palavra de Deus. Então aprenda a se sujeitar. Então a segunda lição é: se sujeite mesmo à vontade de Deus. Planejar com Deus, Ele te dá a liberdade de você falar o que você quer. Mas você também tem que aprender a ser flexível, a ouvir o que Deus quer. E se Ele tiver uma mensagem, uma opinião, ou uma ideia, um plano diferente do seu, você seria capaz de aceitar? Olha só o que diz o versículo 5, que pauta bem isso, né? O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O que significa? Olha, uma pessoa que é orgulhosa, ela só quer do jeito dela, só quer da forma dela, só ela tem razão, só ela sabe das coisas. Então essas pessoas, elas não fugirão mesmo, elas não escaparão do erro, do problema, das circunstâncias de suas próprias escolhas, do seu próprio orgulho. Então, para que isso não aconteça na sua vida, aprenda a se sujeitar. E no versículo 18 diz assim: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, se você não quer ter os seus planos desgraçados, frustrados,
quebrados, aprenda a planejar com Deus e aprenda a ter a humildade, a sensibilidade para se sujeitar à vontade de Deus. O nosso terceiro ponto aqui, que a gente aprende nesse capítulo, é justamente de você planejar sem medo das adversidades. E aí eu vou usar mais uma vez o exemplo, né, desse planejamento do meu casamento, que é uma data muito importante. É um grande plano, é um plano de vida que a gente faz. E ali teve o quê? A pandemia, uma grande adversidade, não é mesmo? O que você já pensa? Vai dar tudo errado, não vai dar certo, o plano foi frustrado. Mas quando nós planejamos com Deus, é aí que entra a diferença de quem planeja com Deus e quem não planeja com Deus. Quem planeja com Deus não desiste, não desanima quando vê um obstáculo, quando vê uma tempestade, ou quando vê algo que tenta parar. Pelo contrário, essa pessoa ela confia em Deus. Ela sabe que Deus não perde o controle. Ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem, né? Romanos 8:28 fala muito isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se algo aconteceu que não foi tão bom, que saiu um pouco do meu planejado, se eu confio em Deus, eu sei que isso se tornará em bênção na minha vida. E quando eu confio, eu sei que tudo será revertido para o meu bem. Olha só o que diz o versículo 7. O versículo 7 diz assim: se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Consegue entender isso? Ele consegue tornar o que é maldição, o que é mal, o que é ruim, em bênção. Então, até os inimigos Ele transforma ao nosso favor. Então, pense nisso. Se você está passando por algo, planejou algo, ou está vivendo isso, né, nesse momento, que não está dando certo, não está saindo conforme os seus planos, aprenda a olhar para o que Deus tem para sua vida e confie que Ele sabe o que é melhor. Ele torna aquilo que poderia ser maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Provérbios nos instrui a planejarmos juntos. Então, olha só como é bênção planejar com Deus. A outra lição que nós podemos encontrar é justamente você ter paciência, porque no meio da adversidade vão vir momentos que você quer desistir, mas aí você tem a paciência de Deus, você tem a percepção dos cenários, então você usa a paciência para estudar o cenário e definir as etapas. Então você precisa ter paciência, estudar os cenários e definir os seus passos. Isso é planejar com Deus. É olhar e falar, tá, Deus, aconteceu isso, esse é o plano. Quais são as próximas fases? Quais são as etapas que eu preciso trilhar? Olha, teve esse obstáculo, mas o que eu posso fazer agora? Como que eu posso esperar? Como que eu posso estudar o cenário para viver o melhor? Deus, Ele quer que a gente aprenda a ser estrategista, que a gente não desista ou que a gente faça as coisas por fazer. Ah, eu vou tentar aqui, vai que dá certo. Não, com Deus não é assim. Não é, vai que dá certo. Com Deus eu vou fazer isso através dessa atitude, com base nesta proposta, neste processo, nesta etapa, porque eu sei que vai gerar tal resultado. Então Deus, Ele gosta de coisas organizadas. Não é à toa que a criação do mundo foi feita, cada coisa no seu tempo, porque Deus, Ele é um Deus que planeja tudo, do começo ao fim. Então saiba os processos e as etapas do seu planejamento. E aí você pode ver o que está escrito no versículo 16, que diz assim: é melhor conseguir sabedoria do que o ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. Então, ou seja, eu posso ter o recurso, eu posso ter as coisas, mas se eu não souber ter sabedoria, se eu não souber viver o conhecimento da graça de Deus na minha vida, eu desmorono, eu não sei como agir. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo e com o Diego. A gente tinha que tomar decisões sobre a data do nosso casamento, se a gente mudaria ou não. Mas a gente tinha o quê? A gente tinha a estratégia de Deus. E Deus colocou no nosso coração, não desista da data. Continue, continue. E nós mantemos a data. E no final, aquilo que estava no nosso coração aconteceu. Mas o que acontecia naquela época? A gente tinha dinheiro, a gente conseguia resolver algumas coisas com recurso. Mas o que a gente não podia fazer era mudar o cenário que a gente estava vivendo. Então nem tudo é dinheiro, nem tudo é recurso. Tem coisas que é só a sua sabedoria e o seu discernimento para saber lidar com o problema. Entendeu? Então aprenda a usar a sabedoria e a paciência dentro desse processo e entenda o passo de cada vez. Tome as decisões com Deus que Ele te dará a instrução. E no versículo 32 diz assim: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Conseguiu entender? Não adianta sair com sede ao pote. Você tem que saber se controlar e ter a paciência de viver uma fase por vez, uma etapa por vez. E para a gente finalizar, a última lição
diz pra gente ter o quê? Estar prontos, a gente ter o preparo, a gente estar realmente ali, à disposição para quando aquilo for acontecer, quando aquilo realizar na nossa vida. Então, uma pessoa que planeja, ela se planeja para ela estar sempre preparada. E aí entra um jargão que eu gosto muito de usar na minha rede social em relação a você se arrumar para o dia. Você precisa estar pronta para o seu dia porque você não sabe o que vai acontecer. Mas uma pessoa que está sempre pronta, ela não é pega de surpresa, ela não passa vergonha. Então, se você quer ser aquela pessoa que está sempre preparada quando a oportunidade vier, esteja planejada, organizada, para que ela possa ser desfrutada por você. E aí a gente pode ver no último versículo, que diz assim: os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Ou seja, a sorte ela pode vir, né? A gente até fala, foi sorte. Não, não foi. Deus, ele sabe o tempo de cada coisa. Mas Deus, ele só abençoa aqueles que estão preparados. Então, a oportunidade vem para todos, mas nem todos desfrutam, porque apenas aqueles que estão realmente preparados é quem Deus decide abençoar. E aí, você está preparado? Você tem se planejado? Você entende que o planejamento ele precisa ser feito com esses processos, com esse entendimento? Não adianta ter inteligência, não adianta ter dinheiro, não adianta você ter tudo estrategicamente planejado se você não tiver sabedoria, se você não confiar em Deus, se você não descansar em Deus e você não envolvê-lo desde o início do seu projeto. Agora que você entendeu, vamos orar para que Deus possa intensificar esse estudo no seu coração. Deus, muito obrigado por essa palavra, que essa palavra possa gerar resultados na nossa vida, transforme o nosso entendimento, gerando em nós, Pai, os frutos necessários. Que a partir de hoje possamos planejar com o Senhor e seja o Senhor o principal envolvido desde o início dos nossos projetos. Direcione os nossos passos, ajuda-nos a compreender o que devemos fazer em todas as ações. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, assuma um compromisso, que eu sei que esse compromisso você vai assumir para a sua vida, já que você não quer mais viver sem ter uma vida planejada e perder oportunidades. Você vai escrever assim, não vou mais perder oportunidades por falta de preparo. Você concorda? Você quer que isso aconteça na sua vida, que você não perca mais oportunidades por falta de preparo? Então comenta isso aqui. Não vou mais perder oportunidades por falta de preparo. Eu declaro que isso não vai mais acontecer na sua vida e a partir de hoje você será uma pessoa planejada, mas não com planejamento humano, e sim com planejamento de Deus na sua vida. Um grande beijo e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!